Perfeito. Vamos lá, galera. Então vamos começar. Pessoas, vou começar com efemérides. As principais datas comemorativas. Cuida, nem sempre a prova vai colocar explicitamente para vocês, e nem precisa. Normalmente a prova, o que ela faz? Ela só manifesta um determinado assunto. Aos olhos leigos, talvez isso nem apareça, tu nem perceba que é uma efeméride, mas ela está lá. Tanto é que nas turmas de humanas, quando eu resolvo as provas, eu digo, ó, isso aqui é efeméride, 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 efeméride. Então, o que a gente vai ter aqui? Por que eu estou colocando esses 4 grandes sistemas de paz? Porque a primeira significativa efeméride, com final 4 ou final 5, é exatamente o Congresso de Viena de 1815. Então, olha só, o que a gente vai ter aqui de significativos? Deixa eu até botar as datas. Essa Paz de Westfália é de 1648, o Congresso de Viena é de 1815, o Sistema de Versalhes é de 19, e aqui outra efeméride muito grande e alta, Potsdam, São Francisco, a gente tem aqui, portanto, esse sistema da ordem. Crianças, então olha só. No arquivo de efemérides de vocês podem acompanhar, ela vai ter toda a organização. Só que já para a gente chegar ao Congresso de Viena, eu quero, antes de mais nada, explicar para vocês o contexto que levou esses aristocratas todos a celebrarem enormemente a vitória que tiveram contra Napoleão. Observa bem, nós temos uma série de transformações que, ao longo da Idade Moderna, foram modificando a visão que o homem tinha em relação a si mesmo e ao mundo. Gente, eu sei que estou indo longe, né? Lá na Baixa Idade Média se consolidou, já existia desde a época de Carlos Magno, mas se consolidou a caracterização daquilo que nós chamamos de filosofia escolástica. O auge dela vem com Tomás de Aquino, que é um cara que adequou as ideias do aristotelismo ao cristianismo. E aí o nosso simpaticíssimo Tomás de Aquino, ele estabeleceu uma ideia de fusão entre a razão e a fé. Aproximou esses dois mundos e procurou explicar racionalmente todas as coisas que existiam, alicerçado no elemento da fé. Aí já no início, finalzinho da Idade Média, início da Moderna, começa um movimento intelectual que ele não nega a fé em hipótese alguma, mas ele rompe com a ideia de união entre fé e razão, que é o humanismo. O humanismo, ele estabelecia a ideia, progressivamente, de que para explicar as coisas do mundo natural, do mundo físico, nós não deveríamos nos valer da fé. Nós deveríamos nos valer das experimentações humanas, das observações e do raciocínio. Tanto é que essa ruptura embrionária acabou gerando, ao longo da Idade Moderna, uma revolução no conhecimento científico. E essa revolução científica vai apresentar uma característica de metodologias, vai apresentar a comprovação empírica daquilo que são as suas sustentações de pensamento, e é assim que a ciência moderna se consolida, e é assim até hoje. É o que vocês vão estar fazendo já a partir do primeiro semestre do ano que vem nas faculdades de medicina. Vocês irão estar colocando em prática exatamente observação e comprovação teórica. Esse é o elemento que vai marcar a vida de vocês. Depois vocês vão defender alguma outra coisa lá, formados, aí vão enlouquecer, vão fazer alguma outra coisa, mas tudo bem. Durante a faculdade vão ter que respeitar a ciência. Aí, beleza. Aí, essa revolução científica, ela mostrou que as explicações metafísicas baseadas na fé, elas não se comprovavam no mundo físico. E aí, a humanidade ela foi cada vez mais se afastando das explicações religiosas e defendendo o uso da razão como elemento primordial para o conhecimento. Começa um movimento intelectual que no século XVIII se conheceria como iluminismo. Esses caras, eles defendiam o racionalismo, o individualismo, esses caras defendiam a ideia de que todos somos iguais e fomos dotados pelo Criador de direitos inalienáveis. Surgiram aqui as ideias de direitos humanos, surgiram aqui as ideias de combater regimes absolutistas. Os iluministas eram caras que diziam, não, o poder não emana de Deus, o poder não pode simplesmente ser hereditário.
O poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. Quer seja através de monarquias, quer seja através de repúblicas, o que constitui um Estado é o conjunto de leis a que toda a sociedade esteja subordinada. Toda. Inclusive aqueles que estão representando a sociedade, exercendo algum tipo de poder. A lei é igual para todos. Esse é um princípio fundamental. La égalité, né? A igualdade de direitos civis e jurídicos. E aí esses princípios começavam a questionar também a sociedade aristocrática. Desde que se estabeleceu lá no início da Idade Moderna uma sociedade de estamentos onde havia os que rezavam, os que guerreavam, os que trabalhavam, não apenas ao longo da Idade Média, mas ao longo de todo o período da Idade Moderna, se conservaram sociedades dentro daquilo que o Iluminismo vai chamar de antigo regime, sociedades fundamentadas no princípio da hierarquia, o clero privilegiado que não paga impostos, uma nobreza privilegiada que afirmava ter, por parte de nascimento, já maiores prerrogativas e direitos sociais do que os outros, porque descendia de famílias nobres. Então, determinados espaços da sociedade, determinados cargos políticos, o uso do espaço do poder estava nas mãos daqueles caras, simplesmente porque eles nasceram de famílias nobres. O Iluminismo diz que nós todos temos que ser iguais e que através da nossa meritoriedade, olha o elemento que pela primeira vez lança aquilo que é algo muito caro à burguesia. A burguesia gosta muito do discurso do quê? Como é que a gente chama isso? Meritocracia, o elemento meritocrático, né, Fefa? E aí essa ideia meritocrática, ela começa a ser defendida justamente dizendo os cargos, todas as posições devem ser ocupadas de acordo com a capacitação da pessoa e não de acordo com a sua origem social. Então, as ideias iluministas, elas produzem um pensamento que revoluciona a política, porque elas são combatentes do absolutismo, do mercantilismo, do clericalismo das instituições, defendendo inclusive aquilo que a Nabucco essa semana, a educação laica, o Estado laico. Sim, o Iluminismo quer isso. Se ele é anticlerical, ele não quer a clericalização das coisas. E é interessante que a primeira revolução baseada nas ideias iluministas foi também aquela que inaugurou o pensamento liberal, a Revolução Gloriosa, lá da Inglaterra. A partir daqui, as ideias de John Locke já produziram a ideia da vontade da maioria, e depois várias revoluções se basearam no liberalismo. Nós falamos que a classe predominante nas revoluções burguesas, nas revoluções liberais, é a burguesia, tá? E a burguesia, ela comanda ações nessas revoluções, nesses momentos revolucionários que eu coloquei em azul aqui no quadro para vocês. Percebam que a grande onda de revoluções liberais, ela acontece entre a segunda metade do século XVIII e a segunda metade do século XIX. E é interessante que coincide com isso, não apenas a ascensão do pensamento político, social, que tem também a ascensão da industrialização. Percebo que a primeira burguesia a controlar o poder é a inglesa, e a primeira revolução industrial é a inglesa. E progressivamente, onde nós tivemos desenvolvimento de revoluções de características liberais, excetuando-se a Península Ibérica e principalmente a América Latina, que ainda tinha uma mentalidade bastante vinculada às oligarquias, as demais são nações que vão acabar desenvolvendo não apenas a ascensão da burguesia, mas a ascensão do capitalismo e a ascensão da industrialização. E um momento crucial dentro do avanço dessas ideias liberais foi com o senhor Napoleão Bonaparte. Teve o filme Napoleão, eu não assisti ainda. Eu assisti uns pedacinhos assim, trouxe, é enrolado, mas é longo, parece o galho, aí eu já fico assim, Napoleão, vamos acelerar isso aí, criatura, né? É uma pessoa impaciente, né? Mas nós temos, portanto, Napoleão, que foi um cara que ele levou para além das fronteiras da França os ideais revolucionários franceses. Ele se lançou em direção às regiões europeias. Ele foi um cara, e que aí cuidem, as leis que são feitas, por exemplo, dentro da Revolução Francesa, que é um tema que não aparece faz um certo tempo na prova da URGS. As leis elaboradas lá durante o período, tanto dos girondinos,
dos jacobinos mesmo, menos, mas as leis, elas normalmente protegiam a propriedade privada e elas, inclusive, limitavam o direito de organização dos trabalhadores, proibiam greves. O Napoleão vai fazer a mesma coisa. O Napoleão também irá desenvolver uma ideia, dentro do Código Civil, de fazer a defesa dos interesses burgueses. Napoleão, depois que se torna imperador, ele se lança em guerras no continente europeu. As guerras napoleônicas marcam o fim do Sacro Império Romano-Germânico. Além disso, o Napoleão ele faz o bloqueio continental aos ingleses, ele invade a Península Ibérica, isso acelera o início dos movimentos de independência aqui na América Latina. O Napoleão Bonaparte depois se manda para a Rússia, é derrotado, volta para a França, derrotado na Batalha das Nações, vai para a ilha de Elba, volta, governo dos 100 dias, e aí ele é derrotado em Waterloo. Estamos gravando, não completem. Então, em Waterloo, você sabe o que rima com Waterloo, né? E aí o Napoleão, ele vai até a ilha de Santa Helena e lá ele tem o seu degredo final. E isso tudo se estabelece em 1815. Isso tudo, portanto, completa 210 anos esse ano. Fala, meu amor. Eu não lembro como é que aquela coisa que ele tinha tirado a escravidão das colônias e depois botaram. Quem fez, ele não. Quem fez a abolição da escravidão nas colônias foram os jacobinos. E o Napoleão restaurou isso, exatamente. Inclusive, reprimiu o movimento de independência do Haiti. Aí, a gente tem a vitória e um aspecto de triunfo para esse Congresso de Viena. Aí, triunfantes, esses caras da aristocracia queriam restaurar o antigo regime. Restaurar os privilégios da nobreza, restaurar os privilégios do clero, olha eles aí dançandinho, né? Restaurar os privilégios da coroa, ou seja, restaurar a ordem característica do antigo regime. E aí, nesses princípios, existia o princípio da legitimidade, afirmando que era legítimo o poder das antigas dinastias lá na Europa. Só tinha um monarca europeu que não estava na Europa. Será que eu estou falando de quem? Dom João VI. Quando Napoleão Bonaparte invadiu a Península Ibérica, Dom João VI pegou a Austrália dele, reuniu a corte, veio para o Brasil. Abriu os portos brasileiros às nações amigas, fez os tratados de 1810 privilegiando os ingleses, estabeleceu, além disso, uma política de maior centralização do poder, modernização administrativa. E o Dom João queria participar do Congresso de Viena, mas não queria ir embora do Rio de Janeiro. Qual foi o recurso que o Dom João criou em 1815 para participar do Congresso de Viena sem precisar voltar para Portugal? Elevação do Brasil a Reino Unido. A elevação do Brasil a Reino Unido também é uma efeméride que acompanha essa do Congresso de Viena. Então, a partir dali, o Brasil passou a ser sede do reino português, assim como Lisboa também era. Um outro aspecto importante é que esses caras falavam do equilíbrio europeu para que não existisse uma potência hegemônica, e ao contrário, lá na Guerra dos 30 Anos, aquela última grande guerra de vetores religiosos na Europa, que também teve o acréscimo de elementos políticos, a Paz de Westfália de 1648, que pôs fim àquela Guerra dos 30 Anos, não criou uma força destinada a manter a paz estabelecida no acordo. Em Viena foi criada a Santa Aliança, especialmente liderada por Áustria, Prússia e Rússia, 3 símbolos do antigo regime. A Santa Aliança deveria garantir as decisões de Versalhes. Só que a continuidade desses processos aqui mostra que tanto a ideia de restauração quanto a ideia da Santa Aliança acabaram fracassando. As independências da América Latina continuaram aceleradas. Nós tivemos também aqui, lá na Península Ibérica, em 1820, e aí o Dom João VI teve que voltar para Portugal, eclodiram revoluções liberais. A de Portugal se iniciou no Porto, depois se transferiu para Lisboa, e os rebeldes queriam transformar Portugal numa monarquia constitucional, com 3 poderes em equilíbrio. O Dom João, no primeiro momento, até ficou meio assim, não vou voltar, os caras não vão tão longe. Quando ele se deu conta da radicalização do processo, ele percebeu que se ele não voltasse para Portugal, sabe o que poderia acontecer? Os caras proclamariam uma república. E me ajudem, Pedro, qual é o poder de um rei, hein, Jean, numa república?
o mesmo poder que eu tenho aqui dentro do curso. Zero. Aí, olha só. Eu tenho consciência, Aí, olha só. O Cavalcante acha que manda alguma coisa. Aí nós temos aqui, portanto, essa Santa Aliança fracassando. O poder dos reis foi sendo derrubado pouco a pouco. Já na Península Ibérica, na década de 20, na França, na Revolução Liberal monárquica de 1830, os pontinhos são porque as ideias se expandiram por outros territórios da Europa e até influências aqui na América. Em 1825, tirando Cuba e Porto Rico, só havia uma nação americana, tirando Cuba e Porto Rico, que ainda era colônia. E não era de uma colônia, não era colônia de um país europeu. Era colônia, era na verdade província de um outro império, o Império Brasileiro. Qual foi em 1825 a província do Império Brasileiro que iniciou uma guerra de emancipação? Cisplatina. Olha só, outra efeméride bastante importante, daqui a pouco eu vou voltar para ela. Ó. São 200 anos do início da Guerra da Cisplatina, a guerra que marcou a independência do Uruguai em relação ao Brasil. Mas, França, 1848, Revolução Liberal Republicana, uma onda de liberalismos e nacionalismos se espalham pela Europa, gerando Primavera dos Povos e um ponto final, as unificações tardias da Itália e da Alemanha. Certo? Então agora vamos lá. Outra efeméride importante, mas que assim, ó, já caiu pra caramba na URGS, cara, sei lá se os caras vão cobrar de novo. São os 200 anos da nossa Constituição. Lembra que o Dom Pedro foi um cara que ele inclusive teve o apoio da elite brasileira para aqui permanecer e proclamar a independência, mas depois ele mostrou um autoritarismo muito grande. Ele, por exemplo, deu um golpe. E aí ele não aceitou o projeto constitucional dos brasileiros, renunciou àquele projeto, rejeitou, melhor dizendo, aquele projeto, prendeu parlamentares na chamada Noite da Agonia, reuniu um Conselho de Estado só formado por portugueses, e ele e aquele Conselho de Estado simplesmente meteram uma Constituição para cima dos brasileiros. A Constituição de 1824 é uma Constituição outorgada. Ela tem essa referência do quarto poder que dava a ele um poder mais próximo de um autoritarismo. Bom, o fato é que esse autoritarismo vai ser combatido, e isso é uma coisa que me importa bastante. Há 200 anos eclodia, lá no Nordeste brasileiro, nas províncias do Norte e Nordeste, eclodia a Confederação do Equador. Antes disso, só recapitulando, o Brasil, ao longo do final do século XVIII, teve dois movimentos de independência, final do século XVIII, a mineira e a baiana. Nenhuma das duas ultrapassou a fase de conspiração. A mineira era da elite, a baiana era popular, pretendia inclusive a abolição da escravidão, inspirada lá na Revolução Haitiana. No 19 também aconteceu um, e esse ultrapassou a fase de conspiração. Estou falando da Revolução Pernambucana de 1817, a Revolta dos Padres. E os remanescentes dessa Revolução Pernambucana é que lideraram a Confederação do Equador. Diante do autoritarismo do Dom Pedro I e da exclusão de boa parte das decisões por parte de gente das elites periféricas e também das camadas mais médias da sociedade, a partir de Pernambuco, mas desde Maranhão ao que hoje é o Piauí, o que hoje é o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, todas essas áreas acabaram se mobilizando. Era um período em que as fases finais de guerras de independência aqui na América estavam ocorrendo. E é interessante que durante os movimentos de independência aqui na América, teve um cara chamado Simão Bolívar, que pretendia criar uma única e integrada república de características federativas, a Gran Colômbia. Esse projeto de integração continental acabou não indo além, em função especialmente dos interesses das diversas elites regionais, os caudilhos de cada região. Mas durante um período de pouco mais de 10 anos, ele conseguiu fazer com que hoje a gente chama de Panamá, Colômbia, Equador e Venezuela formassem uma única república. É interessante que até hoje as cores da Venezuela, do Equador e da Colômbia são o vermelho, o azul e o amarelo. E aí é outro ponto interessante, o seguinte:
acrescentando-se a esses ideais da Gran Colômbia. E por que eu estou falando nisso? Porque esses caras se inspiraram na Gran Colômbia e inclusive pegaram a Constituição da Gran Colômbia como modelo, excetuando-se a ideia da abolição da escravidão, que a elite nordestina não queria em hipótese alguma. Mas acrescentaram o elemento da religiosidade. Claro, são remanescentes de uma revolução dos padres. A Confederação do Equador foi um grande movimento emancipacionista que aconteceu lá na região do norte e nordeste do Brasil e que foi a mobilização daquelas províncias contra o autoritarismo do Dom Pedro I. Dom Pedro I acabou usando inclusive tropas mercenárias e esmagou essa Confederação do Equador. Mas a mácula de ele ser autoritário e reprimir os brasileiros ficava cada vez mais notória e isso prejudicava bastante esse imperador Demonão I. Só que também em 1825, antes da gente falar da Guerra da Cisplatina, 1825 foi marcado pelo reconhecimento oficial da nossa independência por parte de Portugal. Finalmente, em 1825, 3 anos após a declaração de independência do Brasil, o rei de Portugal e o seu filho, o imperador do Brasil, Dom João VI e Dom Pedro I, assinavam o reconhecimento da independência por parte de Portugal. Esse tratado de paz e amizade, ou paz e aliança, ele representou, portanto, a oficialização por parte de Portugal do reconhecimento da independência do Brasil. Só que houve um intermédio inglês. Os ingleses intermediaram e chegaram ao seguinte, disseram, beleza, o Brasil vai pagar 2 milhões de libras esterlinas para Portugal como indenização. Esse dinheiro quase não saiu da Inglaterra, porque Portugal já devia um monte para os ingleses. Só que aí a Inglaterra chega para o Brasil e diz, então Brasil, o negócio é o seguinte, cara, eu quero que tu renove os privilégios comerciais que eu tenho desde 1810. Eu pago 15% de tarifa de importação, os outros pagam 24%. Fechou? Fechou. Outra coisa, Brasil, eu queria ver contigo um negócio assim, se a Inglaterra está falando, tá? Eu quero ter meus privilégios jurídicos. Lá em 1810 nós tivemos a cláusula de extraterritorialidade, que diz que os súditos ingleses só podem ser julgados por tribunais ingleses e de acordo com as leis inglesas, tá? Outra coisa é o direito dos meus súditos de exercerem a religião evangélica anglicana no âmbito doméstico. Beleza. E mais uma coisinha, Brasil, não sei se tu lembra, eu tinha falado com o Dom João VI de se comprometer em, vamos combater o tráfico escravista, cara. O tráfico escravista no Atlântico, e o Brasil, pois é, hora dessa. Então o Brasil só desconversava. Essa é a questão que mais vai pegar nas relações internacionais entre Brasil e Inglaterra ao longo do século XIX, você sabe. Aí, 1825, temos também Guerra da Cisplatina, a guerra que marcou a independência do Uruguai em relação ao Brasil. A Cisplatina havia sido anexada em 1816 por Dom John, que ainda não era o sexto, né? Era ainda príncipe regente. Não, já era Dom João VI. Ele já tinha sido coroado. Foi anexada por Dom João VI em 1816 e em 1825 eclodiu a Guerra da Cisplatina. Mas, antes de voltar a falar da Cisplatina, embora já tenha sido cobrado na prova da URGS esse ano, eu tenho que falar alguma coisa que inclusive nem eu vou falar. Hoje eu quero convidar o Gabriel e a Luísa a virem para cá para falar sobre os 200 anos da imigração alemã que deu origem à cidade deles. Então recebam com uma... Não vem? Então, olha só, 200 anos da imigração alemã que deu origem a São Leopoldo. E que diabos tem a ver a imigração alemã com a Guerra da Cisplatina? Eu já te digo tudo. Pelo seguinte, cara, vocês lembram que quando a gente estudou no Rio Grande do Sul, a gente viu que a fronteira oeste do Rio Grande do Sul ela foi bastante imóvel? Uma hora ela falava castelhano, outra hora era para falar português, uma hora ela pertencia a isso, outra hora era dos Guarani, outra hora não sei o quê, blá, blá. Então, muitos fazendeiros gaúchos tinham terras no que se transformou o Uruguai. E muitos uruguaios tinham terra naquilo que se transformou o Rio Grande do Sul. E havia conexões, inclusive, de laços de amizade,
O próprio principal caudilho gaúcho, Bento Gonçalves, era amicíssimo daquele que foi o primeiro presidente uruguaio, o Blanco Lavalleja. Mas isso fazia com que a elite do centro do país, e o Dom Pedro junto, temessem que a elite gaúcha pudesse se unir numa aventura separatista à elite do atual Uruguai e formar uma ideia de a República Cisplatina envolver o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Não havia por parte do Império uma certeza. Aí olha só, se a elite pecuarista estava mais na região da campanha, uma ideia foi dada pelo José Bonifácio de Andrada para ter uma ideia de utipossidetes aqui na região, que começa a partir de Porto Alegre em direção aos vales. Manter, inclusive, Porto Alegre conectada. Porto Alegre já era a capital da província. O que acontece? Os caras recrutaram lá na terra da esposa do Dom Pedro, a imperatriz Dona Leopoldina. O Dom Pedro era um cara com sobrenomes foda, cara. Papai, os antepassados eram Orleans, cara. Lembra que na Revolução de 30 aqui na França, foi Luís Felipe de Orleans, o cara que virou rei da França, né? Família poderosa. Bragança, desde 1640, os bragantinos eram exatamente os caras que reinavam em Portugal. Aí, a mames dele, Carlota Joaquina, era Bourbon, velho. E a esposa, Habsburgo. E o cunhado era Mótola. Então, tu imagina só. Tá, não era Habsburgo, não. Tá, eu tô brincando, era Habsburgo. Aí, olha só, tinha toda essa galera aqui no meio, velho. E aí, justamente, a partir da imperatriz Dona Leopoldina, os caras chegaram lá na Áustria, falaram lá com o Duque de Brunswick, parente dela, e disseram o seguinte: vamos fazer o seguinte, cara, é uma época de uso de muitas tropas mercenárias. E tu tinha uma galera significativa de um dos reinos que lá existiam, o reino Teuto, tanto é que tu vai ter os alemães também chamados de Teutos, e tu tem uma cidade chamada Teutônia, né? E aí buscaram esses caras, liderados por um major, um militar, o Major Schaefer, recrutaram uma quantidade significativa de homens e suas famílias que pudessem não apenas ocupar o espaço que hoje é da colônia de São Leopoldo, em homenagem a Leopoldina e ao seu santo protetor, e também servir como elemento fornecedor de homens para eventuais guerras. E por isso, tu tem também os 200 anos da imigração alemã, numa forma de dizer o seguinte: ocupamos o território aqui do Vale dos Sinos, proximidade de Porto Alegre, então esses caras a gente sabe que não vão aderir à Guerra da Cisplatina. Mas ao contrário do que o Dom Pedro imaginava, a elite gaúcha acabou ficando fiel ao Império e a Guerra da Cisplatina eclodiu em 1825. Naquele momento, a Argentina mandou tropas. A Argentina ajudou militarmente a independência do Uruguai. Inglaterra e Estados Unidos apoiaram diplomaticamente a lógica do dividir para dominar. Os atuais uruguaios venceram a guerra e em 1828 o Brasil reconheceu a independência do Uruguai. Aí passa o tempo, Dom Pedro abdica, volta para Portugal. Lá em Portugal ele vira Dom Pedro IV. No Brasil, o que estava rolando? Deixa eu colocar para vocês. Tá vendo que eu estou trabalhando as efemérides, mas já estou aproveitando para revisar e reforçar os principais pontos da matéria. Depois que eu terminar as efemérides, ainda vou falar um pouco de alguns assuntos mais antigos para a prova da URGS. Aí, vem comigo. Nós tivemos entre 1831 e 1840 no Brasil. Como é que a gente chama esse período entre a queda do Dom Pedro I, que abdicou, e a coroação antecipada do Dom Pedro II? Período regencial. Então aqui nós temos o período das regências. E aí esse é o período em que pela primeira vez é a elite brasileira que passa a governar. Então até alguns historiadores, e se a prova trouxer algum texto falando, o período da verdadeira independência do Brasil, é porque nós temos nesse momento a elite brasileira governando. Só que a elite brasileira ela se dividia, a elite brasileira não pensava de maneira uníssona, claro que não, né? Tanto é que nesse momento nós teremos a consolidação dos partidos políticos do Império. Os liberais, que eram os caras que queriam ampliar a autonomia das províncias, e os conservadores, né, que eram os caras que queriam centralizar as decisões. Aí a gente tem
de 31 até mais ou menos 36, 37, nós temos um avanço liberal. Aqui nós tivemos as regências trinas, primeiro a provisória, depois a permanente, e de 35 até 37, a regência una do padre Diogo Feijó. Padre Diogo Feijó, por sinal, ó, Dom Pedro I abdicou em 7 de abril de 31. Padre Diogo Feijó, em 7 de novembro de 1831, fez a primeira lei proibindo o tráfico de escravos no Brasil. Só que nessa época havia a emergência de um grupo socioeconômico que foi poderosíssimo no Império. Estou falando dos barões da pisadinha. Não, irmão, barões do café. Os barões do café, lá no Vale do Rio Paraíba, é que foram os caras que mais tiveram influência. E esses caras precisavam reforçar o uso da mão de obra escravizada. Por isso ninguém colocou em prática a tal da Lei Feijó, embora ela existisse. E ela ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. A partir dali, o que nós temos? Nós temos no avanço liberal, por exemplo, a criação da Guarda Nacional. A última prova da URGS fez uma questão inteligentíssima, falando de pessoas pretas da província de Pernambuco que queriam participar da Guarda Nacional, porque afinal de contas eles eram cidadãos e tinham esse direito. Se eles são cidadãos, eles eram pretos ainda escravizados ou já livres? Livres. E esse era um elemento chave para tu matar aquela questão. Aí também nós temos o Código de Processo Criminal, só que o maior elemento desse avanço liberal se estabeleceu depois desta cena. Depois de voltar para Portugal, Dom Pedro, que era o primeiro no Brasil, derrotou as tropas do irmão Miguel e virou Dom Pedro IV em Portugal. Só que aí Demonão, com suas diversas aventuras amorosas, contraiu mais ou menos umas 1.800 doenças venéreas na vida. E teve mais ou menos o mesmo número de filhos. Esse Dom Demonão era um coelho, cara. Ali tinha ninhadas, não tinha. Aí, Demonão, no seu leito de morte, olha a cara do bispo aqui, já pedindo, ó, Senhor, receber que esse bichinho aqui tá indo, né? E Deus lá em cima, esse aqui não entra aqui, mas de jeito nenhum. Mas, o fato é que bateu esta manca, Dom Pedro I. Aí até aqueles que queriam restaurar ele aqui no poder, nos caramurus, disseram, tá, e agora? Como é que a gente vai querer restaurar o Dom Pedro? Um até sugeriu, vamos empalhar ele e trazer para o Brasil, promovemos com inteligência artificial, olha o Biden lá em Portugal, lá nos Estados Unidos, né? Mas, com a morte de Monão, problemaço, né, cara? Porque o nosso imperador, filho dele, tinha naquela época 9 anos. Aí foi necessária uma mobilização. E aí, há 190 anos, nós tivemos o ato adicional de 1834. Gente, bom senso, né? Eu sei que isso é tudo que te falta na vida. Mas, em 1834, é aí que me pega, pois é. 1830, é um ato adicional. Se a prova disser que ele anulou a Constituição, tu vai marcar sim ou não? Se tu marcar sim, a primeira coisa que tu não pode trabalhar na tua vida é com culinária. Precisamos dizer, adicione sal. Aí tu pega tudo que tem na panela e joga fora. Não, cara, adicional é que acrescenta alguma coisa à Constituição, tá? Então, adicional de 34. Ele elevou, aliás, estúpido, ele antecipou a maioridade do imperador para 18 anos, era 21. Ele criou as assembleias legislativas provinciais, estabeleceu o município neutro e ele estabeleceu a mudança da regência trina para una. E o próximo regente seria eleito pelo voto dos brasileiros. Por isso também, historiadores como José Murilo de Carvalho dizem que aí o Brasil teve a sua primeira experiência, bem entre aspas, tá? Republicana. Por quê? Porque na República somos nós que elegemos quem nos governa. E pela primeira vez os brasileiros elegeram quem nos governaria. Elegemos o Diogo Feijó, que era um liberal, só que durante a regência do Diogo Feijó, primeiro problemaço, ele não tinha maioria no Congresso. E a gente sabe que até hoje, se tu não tem o Congresso te apoiando, o exercício do poder executivo é bem complicado no Brasil. Outro elemento marcante, nós tivemos também a eclosão das diversas revoltas. São 190 anos da eclosão da revolta dos malês pretos, alguns livres, outros escravizados, Bahia, lutando pela própria liberdade, pela liberdade de manifestação da religião muçulmana. Havia muitos pretos muçulmanos no Brasil desde o período da escravidão, especialmente vindo das áreas subsaarianas da África.
Mas tivemos também a eclosão da Guerra Farroupilha. Essa eu revisei com vocês recentemente, porque eu tinha certeza que a PUC ia cobrar alguma coisa, e eles não cobraram absolutamente nada. Mas para que no pré-prova eu acertei 4 das 6 eu acertei. Só que os caras botaram um monte de pega-ratão também nas questões. Mas a Guerra Farroupilha começou em 1835 e terminou em 1845. Então são 190 anos do seu início, 180 do seu fim, Tratado de Paz do Ponche Verde em 1845. E nós tivemos, portanto, as revoltas do período regencial. Aí o que acontece? Depois, a gente vai ter que também dar uma reforçada. Vocês precisam dar uma revisada no segundo reinado inteiro. Agora eu estou falando em efemérides. Lembra que depois da regência do Feijó, Feijó renuncia e tem o regresso conservador. Aí tu tem o Araújo Lima. Esses caras querem centralizar as decisões, anulam várias das prerrogativas da época do avanço liberal. E uma delas era a lei de interpretação do ato adicional. Ela retirou poderes das assembleias legislativas, só que aí os liberais, o que fizeram? Se aproveitaram dessa antecipação e o ato adicional tinha antecipado a maioridade do imperador. E aí, com essa lei de interpretação, os caras disseram, então vamos criar o gabinete da maioridade. E acabaram antecipando a maioridade do Dom Pedro II para 14 anos, 15 anos incompletos. Aí nós temos o início do segundo reinado a partir de 1840, certo? Aí vai ter toda a característica desse imperador conseguir estabelecer junto aos partidos uma conciliação, parlamentarismo às avessas. Tem a questão do tráfico escravista, o apogeu do café no Vale do Paraíba, que coincide com o apogeu do Império, a ascensão do café no Oeste Paulista, que é a ascensão do republicanismo, a questão dos imigrantes que vieram para cá, sistema de parceria que fracassa, sistema subvencionado que dá certo, aí sim que tem uma transição para o trabalho livre, as guerras no Prata, Guerra do Paraguai, fortalecimento do Exército Brasileiro, e de 1870 a 1889, tudo aquilo que acabou ocasionando a queda do Império, a questão religiosa, a questão abolicionista, a questão militar, com o fortalecimento do Exército, e a questão republicana, que acabou culminando no golpe de 15 de novembro de 1889. Aí a Primeira República, ela se caracteriza por 2 governos militares, Deodoro e Floriano. Lembra que o Deodoro tentou desenvolver o encilhamento, procurar desenvolver o capitalismo e a industrialização no Brasil. Só que o Deodoro, já no seu governo constitucional, ele quis manter um autoritarismo que ele não podia. A Marinha chegou a ameaçar bombardear o Rio de Janeiro e o Deodoro acabou renunciando. Floriano assumiu. Floriano não convocou eleições, como previa a Constituição, alegava que a Constituição só falava de voto direto e ele e o Deodoro tinham sido eleitos de maneira indireta. Aí o que acontece? Simplesmente nós passamos a ter a revolta da Armada. A Marinha bombardeou o Rio de Janeiro. Na mesma época eclodia aqui no Rio Grande do Sul a Revolução Federalista, vimos na semana passada. Aí Deodoro consegue sufocar essas rebeliões, começa um período de domínio das oligarquias. Durante o domínio das oligarquias, nós tivemos, isso é muito importante, nós temos vários movimentos sociais na Primeira República, isso a prova da URGS gosta de cobrar. Já te falei do levante da Marinha na revolta da Armada, mas nós tivemos também os movimentos messiânicos no sertão, primeiro da Bahia, já na época do Prudente de Moraes. Como é que se chama aquele da Bahia? Canudos, Antônio Conselheiro, Exército esmaga. Depois nós tivemos na década de 10, fronteiras ali de Santa Catarina e Paraná, tivemos o Contestado. Tivemos também um outro movimento que foi a sedição de Juazeiro, a revolta de Padre Cícero, defendendo as oligarquias, e o banditismo social no meio rural com o cangaço. No meio urbano, eclodiram algumas revoltas. Uma delas, assim, ela já foi cobrada umas 700 vezes nos últimos anos por causa da pandemia, né? Mas de qualquer maneira, cara, são, sei lá, 120 anos. Né? O professor demora para calcular, mesmo que seja a data exata, demora um pouquinho. 120 anos da eclosão da revolta da vacina. Aí entra o arbítrio estatal. Quando eu falo em uma relação arbitrária, o que vocês pensam, hein, Gabriela Becker-Fett, que hoje está tão comportadinha?
pré-prova da PUC ela derrubou metade das coisas, pré-prova da URGS ela está se controlando. O que é uma relação arbitrária? Autoritária, impositiva. E diante dessa postura arbitrária, o Estado brasileiro ele acompanhava aquelas teorias científicas do século XIX que trouxeram, por exemplo, coisas absurdamente negativas, como o darwinismo social, a eugenia, mas trouxeram também elementos que são positivos, as teorias higienistas. A partir dali, médicos começaram a influenciar bastante também as próprias políticas públicas. E aqui em Porto Alegre, por exemplo, Florencio Gardua foi um cara bastante atuante, um cara diretamente relacionado ao complexo da Santa Casa, né? Um outro aspecto é que lá no Rio de Janeiro, o prefeito Pereira Passos botou abaixo os casarões do Rio de Janeiro antigo, botou abaixo os cortiços e abriu largas avenidas, eletricidade, troço maravilhoso. Só que, claro, né? O que tu faz com aquelas populações pobres? Deixa os caras se lascarem e pronto. E aí as criaturas mais empobrecidas, com seus casarios antigos derrubados, acabaram indo para os morros e um processo de favelização aconteceu. E a partir dali, claro, tu tem também condições sanitárias precárias, não se tinha uma noção de higiene pessoal significativa, e o resultado foi que nós começamos a ter epidemias. Epidemias até de peste bubônica ocorreram no Rio de Janeiro. Mas a mais cruel de todas era a varíola. E a partir dali, a vacinação da varíola já existia desde o final do século XVIII. O governo simplesmente disse, através de um médico, Oswaldo Cruz, disse, vamos vacinar essa galera. Só que aí, os caras formavam, usavam inclusive tropas militares. E aí, os caras simplesmente chegavam e vacinavam as pessoas à força. Convenhamos, é um troço meio estranho. E ainda em lugares como as próprias virilhas, a bunda da pessoa. Aí, não é bem assim também, né? E aí começa uma revolta, inclusive autoridades religiosas contrariadas com a imoralidade e levantes populares acabaram irrompendo. A oposição se valeu para lançar fake news. Você sabe que os caras que mais faziam oposição às oligarquias eram justamente pessoas ligadas ao grupo militar. Porque, especialmente os jovens oficiais do Exército, ainda o tenentismo não existia, mas vai existir daqui a pouco, eles não aceitavam a ideia das oligarquias, Bruninha, se apropriarem das instituições republicanas. E aí simplesmente eles espalharam ideias de que se tratava, monarquistas também ajudavam a espalhar fake news, se tratava de uma campanha para esterilização em massa da população. Isso não era verdade, mas dentro da época, o pensamento eugenista trazia muito isso. Em vários lugares do mundo, campanhas de esterilização em massa aconteciam. Então, o povo começou a se levantar. Não era uma questão política, eu diria para vocês, e até dependendo do teor, do tema da redação, tem um argumento do José Murilo de Carvalho que eu gosto bastante, que ele chama de cidadania em negativo. Que é quando não apenas tu não quer te envolver na coisa pública, como também tu não quer que a coisa pública tenha qualquer ingerência na tua vida privada. Isso é um exercício de uma cidadania em negativo, né? Bom, a partir dali, nós tivemos, além de repressão, nós tivemos também negociações, campanhas de esclarecimento, e a tal da revolta da vacina acabou sendo controlada. Aí nós já damos um salto. Primeira Guerra Mundial caiu bastante recentemente na prova da URGS, inclusive a questão do Marrocos foi colocada, e ela precedeu a Primeira Guerra em função das disputas imperialistas entre franceses e alemães com intermediação inglesa. Mas, além dessa relação bipartida de alianças, tu tinha a Tríplice Aliança com o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Lembra que a Itália tinha um pacto secreto com ingleses e franceses e a Itália se tornou neutra na guerra, né, Pedro? Mas Alemanha e Império Austro-Húngaro eram aliados de um outro cara que não está aqui no quadro, chamado Império Turco-Otomano. E o Império Turco-Otomano, ele vivenciava a presença de diversas etnias que não eram turcas, mas que estavam submetidas ao Império Otomano. Dentre elas nós temos os armênios. Inclusive, durante a Primeira Guerra Mundial ocorreu o genocídio armênio por parte dos turcos. E nós tínhamos também ali etnicidades balcânicas,
eslavos, gregos, búlgaros, latinos viviam lá na região balcânica. Nós tínhamos árabes, porque afinal de contas o Império Turco-Otomano dominava regiões inclusive do Egito em direção a partes da Arábia Saudita e do Oriente Médio. E aí, enquanto a Alemanha e o Império Austro-Húngaro ajudavam os turcos a combater esses nacionalismos, Inglaterra, França e Rússia estimulavam os nacionalismos, tanto balcânicos quanto árabes. E o que me interessa agora é que esse ano, uma das coisas que mais vocês vão ter que revisar, e aí eu sugiro que vocês assistam novamente o vídeo de guerras árabes-israelenses lá na aula de Oriente Médio e releiam essa parte de guerras árabes-israelenses no polígrafo que eu preparei para vocês, bastante atualizado, tá? Mas, por que eu estou falando disso durante a Primeira Guerra? Pelo seguinte, cara, existia entre Inglaterra, França e Rússia um acordo, denominado Acordo de Sykes-Picot, em que esses caras eles iriam dividir o Oriente Médio em áreas de influência. Durante a Primeira Guerra, eclodiu em outubro de 17 a Revolução Russa, e lá o Lenin, além de denunciar esse acordo de teor imperialista, ele disse que a Rússia soviética não iria participar desse tipo de dominação. E por isso, depois que terminou a guerra, em meio ao Tratado de Versalhes, foi feito o Tratado de Sèvres, desmembrou o Império Turco-Otomano e a região do Oriente Médio foi dividida em áreas de influência, franceses e ingleses lá presentes. Agora, tem um detalhe, durante a Primeira Guerra Mundial, antes mesmo da entrada dos Estados Unidos ao lado da Tríplice Entente, os ingleses percebiam que aquela guerra, que já evoluía para a guerra de trincheiras, era uma guerra extremamente equilibrada. E os ingleses não conseguiam derrotar os alemães. E os capitais estavam se esvaindo. Tanto é que Inglaterra, França, Alemanha, estava todo mundo se endividando com os Estados Unidos, né? Só que aí os ingleses procuraram atrair um capital, o capital judaico, para fortalecer suas tropas, seu exército e conseguir derrotar os demais. Para atrair, inclusive, os judeus que viviam na Alemanha, para que eles não apoiassem eventualmente a Alemanha na guerra. E aí o Lord Balfour, um lord inglês, diz o seguinte: a Inglaterra vê com bons olhos a criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Resultado, termina a Primeira Guerra Mundial, vitória da galera da Entente, paz de Versalhes, criação da Liga das Nações. Daqui a pouco volto para cá. Agora eu quero falar do Oriente Médio. No Oriente Médio, nesse momento, a partir de 1922, nós começamos a ter um movimento migratório de judeus para a região da Palestina. E aí esses judeus chegam num primeiro momento, e de 22 até 38 existia inclusive uma significativa, eu diria, harmonia. Não havia significativos enfrentamentos entre árabes e judeus. Os judeus criavam inclusive comunidades coletivas chamadas kibbutz, muitos deles inspirados em ideias socialistas inclusive. Só que com a ascensão do nazismo nos anos 30, o fluxo migratório judaico para a região da Palestina se acelerou quase que em progressão geométrica, né? Fugindo exatamente do horror que se anunciava com a ascensão nazista. Resultado, a presença de maior número de judeus acabou a partir de 38, fazendo com que enfrentamentos ocorressem e alguns kibbutz começaram a ser atacados pelos palestinos. Terminada a Segunda Guerra Mundial, e tu tem toda uma memória psicológica horrorosa do Holocausto, e um sentimento de compensação tomou conta da comunidade mundial, e a ONU, em 1947, cria e em 48 oficializa o Estado de Israel. E a partir dali, já naquele primeiro momento, 48 começa a Primeira Guerra Árabe-Israelense, a segunda em 56, com a nacionalização do Canal de Suez por Gamal Abdel Nasser. A terceira é a Guerra dos 6 Dias, quando Israel, em 67, atacou e anexou regiões da Cisjordânia, faixa de Gaza, Península do Sinai. Depois, em 73, Quarta Guerra Árabe-Israelense, os árabes atacam Israel no dia do Yom Kippur, Israel reage, e aí os árabes estabelecem a criação, com a OPEP, o uso do petróleo como arma. Nos anos 80, tu tem guerra de Israel e Líbano, 87 e 2000 as intifadas palestinas, em meio a isso, 93,
os acordos de Oslo, que foram importantíssimos, mas que não conseguiram se consolidar, e os eventos mais recentes que vocês precisam saber, certo? Então, por isso eu faço essa conexão com a declaração do Lorde inglês Balfour, para recapitular esse assunto, que acredito eu seja um tema bem provável da prova, certo? Bom, aí vamos lá. O que mais a gente vai ter aqui, senhor Guilherme Niederauer? Vai! Semana passada falei que ele ainda mantinha o PV. Passada uma semana, sem ter vestibular da PUC. Mantém o PV. Então, vamos lá. O detalhe é o seguinte, cara. Em 1900, não que eu queira constranger ninguém, você sabe que desde o começo do ano eu jamais fiz isso. Aí, olha só. Em 1919, tem um problema aqui. Sabe qual é o problema que tem aqui? Quem é que sugeriu a criação da Liga das Nações? O presidente Wilson dos Estados Unidos, 14 pontos do presidente Wilson. O presidente Wilson fez mais pontos lá do que o Grêmio no Campeonato Brasileiro, só no que ele citou. Ah, Gabriel, que merda. Aí, olha só, a gente tem então a Liga das Nações. Só que aí mais um problema, os Estados Unidos sugeriu, e sabe quem é que não participou da Liga das Nações? Estados Unidos. Porque eles disseram, nós já somos a paz, para que a gente vai entrar numa liga comprometida com aquilo que a gente é? Ah! Então, Estados Unidos foi o gap. E aí é interessante que quem comandava a Liga das Nações era a Inglaterra, França, Itália, pré-Mussolini, né? E Bélgica. Ops! Bélgica. Tá, me ajuda, a Bélgica era ou não uma potência imperialista? Olha o Congo belga, o que esses caras fizeram, mais de 10 milhões de pessoas mutiladas ou mortas. O último, a Bélgica parece fofa, mas o passado engana. Ah, a Bélgica, legal, é o waffle, não sei o que, chocolatinho, escravidão também, né? Mas o último zoológico humano foi fechado em 1954 em Bruxelas, na Bélgica. Viu? Não é só o teu passado que te condena. Aí, vamos lá, a Liga das Nações, nós sabemos que ela progressivamente ela foi se enfraquecendo, até porque nos anos 30 tem uma ascensão bastante grande do nazismo. 35, cara, foi interessante que ganhou as eleições na Espanha uma frente popular de esquerda, e esses caras prometiam tierra e libertad, e eles queriam fazer a reforma agrária. Aí quando assumem o poder 36, os caras começam a fazer a reforma agrária. Aí os fascistas da Espanha tudo se unem em torno do Francisco Franco. E lá estavam os monarquistas, e lá estavam também os setores conservadores, e lá estava a alta burguesia, e estava também Hitler e Mussolini. A Alemanha não podia ter armamento pesado. E aí sabe o que a Liga das Nações disse? Cara, uma treta interna dos espanhóis, não pode fazer nada. Tinha lá as brigadas internacionais de voluntários combativos racistas. Aí depois da Guernica, o Hitler se sentiu autorizado a Anschluss, iniciar a busca do seu Lebensraum, espaço vital. Pá! Anexou a Áustria. E a Liga das Nações? Nada. Aí ele anexou os Sudetos Tchecos. Aí veio a Conferência de Munique. Como é que a gente chama a política adotada pela Liga das Nações com o Hitler? Apaziguamento. O Chamberlain chegou com uma bandeirinha branca na Inglaterra dizendo que o Hitler era um homem comprometido com a paz. Aí essa política de apaziguamento da Liga das Nações foi um elemento decisivo para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Voltando para o Brasil, meu Brasil brasileiro. Oi. Da Segunda Guerra Mundial. Ah, a eclosão da Segunda Guerra Mundial, perdão, eu falei primeira, né? Obrigado pela correção. Voltando para o Brasil, meu Brasil brasileiro. 100 anos da coluna Prestes do Levante Tenentista em São Paulo. Então vamos lá, vamos rememorar algumas coisas. Os tenentes, eles se colocavam contra as oligarquias. Eles queriam dar um golpe de Estado, estabelecer um governo provisório. Esse governo provisório teria um teor nacionalista, mas também liberal em termos políticos. Eles viam o voto secreto como um mecanismo fundamental para acabar com a fraude eleitoral, a criação de uma justiça eleitoral, nacionalização das riquezas do subsolo brasileiro. E aí eles se dividiam. A maioria deles tinha a ideologia liberal como fundamento, outros já eram simpatizantes
de um regime fascista, outros eram simpatizantes até do comunismo. Não era o caso ainda de Luiz Carlos Prestes. Mas, em 1922, por ocasião da eleição de Arthur Bernardes, os tenentes não reconheceram a eleição deste mineiro Arthur Bernardes, candidato pelo Café com Leite, e se insurgiram e fizeram a Marcha dos 18 do Forte. Isso foi no dia 5 de julho de 22. No dia 5 de julho de 1924, eclodiu em São Paulo um levante tenentista. Esse levante acabou sendo esmagado pelas forças legalistas do Exército. Nem sempre as forças legalistas apoiaram projetos golpistas, a gente sabe bem, né? E aí o que acontece é que naquele mesmo ano eclodiu a maior marcha militar da história mundial, a Coluna Prestes. Esses caras percorreram 24 mil quilômetros, a maioria deles ou a cavalo ou a pé. Então se tu tá a cavalo ou a pé, tu tem armamento pesado ou leve? Leve, né? Eu tô indo a cavalo, o cavalo vai puxar um tanque de guerra. Não, né? Então, exato. Então o que acontece? Esses caras com armamentos leves, eles evitaram as partes centrais. Eles evitaram os lugares onde havia uma concentração muito grande de tropas. Porque eles não teriam como enfrentar as tropas. E quando tu tem essa possibilidade de mobilidade leve, esses caras, eles atuavam da maneira que, desde a época que os indígenas faziam resistência, atuavam. A ideia de guerrilha. Como é que funciona a ideia de guerrilha? Ataque de surpresa, provoca o maior número de óbitos nos teus inimigos, saqueia as armas que tu puder e foge, te desloca. E é por isso que esses caras tiveram 53 combates e não foram derrotados em nenhum deles. Só que em 1926, terminou o mandato do Arthur Bernardes. 27, já tinha até uma reforma eleitoral proibindo a reeleição de governadores, e os membros da coluna, eles estavam já muito desgastados, havia muita gente doente, feridos, não havia quase alimentos, sinal que o Wi-Fi estava ruim, não conseguiam fazer joguinho nas horas vagas, e aí jogar o jogo do tigrinho, e aí o que acontece é que esses caras acabaram se desmobilizando militarmente. Aí acabaram, muitos deles indo para a Bolívia, outros para o Paraguai, e o Luiz Carlos Prestes, depois da coluna, é que ele foi para a União Soviética. Virou amigo pessoal do Stalin e virou o principal líder comunista do Brasil. Aí o que acontece? 1930, vem a Revolução, é chover no molhado, dizer que era Vargas pode aparecer nas provas. Semana passada eu revisei com vocês os principais fatos do Vargas, tanto naquele governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. É fundamental lembrar disso. Só que durante o governo, antes mesmo das eleições de 30, a Aliança Liberal do Getúlio Vargas congregava oligarquias dissidentes, tanto é que o vice dele era João Pessoa, governador da Paraíba, congregava também a promessa de inclusão de diversas pressões sociais. Tu tinha o Partido Democrático Paulista, que era da burguesia, que queria que o Estado brasileiro, para além de incentivar a compra do café, incentivasse também o desenvolvimento industrial do Brasil. E já durante o governo provisório, Vargas vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, vai fazer legislação trabalhista, vai criar a Justiça do Trabalho ainda no governo provisório, cuida que não é a CLT, CLT é lá no Estado Novo, mas as primeiras leis é já no provisório, e ele vai incentivar a industrialização de substituição de importações. Um outro aspecto é que também nós tínhamos ali as mulheres, que durante toda a Primeira República lutavam pelo direito ao voto, chamamos isso de movimento sufragista, e no Código Eleitoral de 32, não apenas o voto secreto, a criação da justiça eleitoral, mas também o voto feminino, embora facultativo ainda, obrigatório apenas para as funcionárias públicas, estava estabelecido. Mas o Vargas lembra que ele foi autoritário, ele perdeu as eleições, chegou ao poder pela Revolução de 30, ele anulou a Constituição de 1891, anulou as eleições de 30, nomeou interventores dos estados, boa parte deles tenentes, e lá em São Paulo insurgiram-se contra o Vargas os paulistas na Revolução Constitucionalista de 32. O objetivo deles era que o Brasil tivesse uma Constituição.
E embora esmagados, esses caras assistiram ao Vargas fazendo, sim, uma concessão em relação ao que eles reivindicavam. Foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte e em 33, deputados e senadores elaboraram uma nova Constituição para o Brasil. Há 90 anos, o Brasil tinha a Constituição de menor duração da sua história, 3 anos apenas, a Constituição de 1934. Uma Constituição liberal, uma Constituição inspirada na República de Weimar, aquela República Alemã do entre guerras, uma Constituição que incorporou leis trabalhistas e as leis da justiça eleitoral, agora de maneira constitucional, incluindo o direito de voto às mulheres, o salário mínimo, a justiça do trabalho, a justiça eleitoral. E essa Constituição ela tinha também uma representação classista. Embora fossem previstas eleições diretas para todos os cargos do Executivo, nas eleições de 34 se estabeleceu eleição indireta. E aí o Vargas foi eleito presidente e os governadores foram eleitos de maneira indireta. Naquele momento, entre 34 e 37, nós tivemos o auge do aliancismo. Desde 32 já existia a AIB, a Aliança Fascista, o integralismo brasileiro. Só que em 1935, olha o que apareceu. Há 90 anos foi fundada a Aliança Nacional Libertadora, ANL. E ela congregava os antigos comunistas que não tinham mais representação política desde a extinção do PCB em 1927. A partir dali, os antigos comunistas se uniram nessa aliança e o principal líder foi Luiz Carlos Prestes. Abrindo um parênteses que não vai aparecer na prova, mas sugiro que vocês costurem os bolsos, porque senão os butiás irão, um após o outro, cair de vossos bolsos. Tinha um jovem líder estudantil do estado da Guanabara, comandando a União Nacional de Estudantes lá, ou pelo menos o protótipo do que viria a ser a UNE, que fez um discurso dizendo que apenas o comunismo poderia retirar o Brasil do atraso e que somente Luiz Carlos Prestes poderia ser o cara a governar o Brasil de maneira verdadeira. O nome dele, Carlos Lacerda. Eu disse que eu caí os butiá no bolso. Olha depois o que o cara... Parece que ele mudou um pouco a ideia, né? Agora a pneumonia bateu. Então, o Carlos Lacerda depois virou o mais importante líder da direita brasileira do período da Terceira República, né? Bem, mas voltando para a ANL, ela foi fundada no início de 1935 e ela teve uma aceleração muito grande de conquista de filiados nas diversas regiões do Brasil. Tanto ela cresceu, se acelerou, que o Vargas se apavorou com esse crescimento. No dia 5 de julho de 1935, ele proibiu a existência legal da ANL, e aí, simplesmente, os comunistas acharam que eram bem mais poderosos do que realmente eram. E em novembro de 35, há 90 anos, eles tentaram. Sabe me diz uma palavra parecida com tentar, que tem o mesmo significado. Intentar. E por isso essa tentativa golpista ficou conhecida como a Intentona Comunista de 1935. Tanto é que é interessante que hoje em dia tem gente que está chamando essa tentativa de golpe articulada a partir do Bolsonaro de Intentona Bolsonarista. Não duvido que daqui a uns 5, 6 anos, nos livros de história, a gente chame assim. Porque é uma tentativa mesmo frustrada. E esses caras chegaram a colocar em prática. Só que durou 4 dias o bagulho. Os comunistas são tão... 4 dias demorou a Revolução Comunista no Brasil. 23 a 27 de novembro de 1935. E ela não extrapolou o âmbito dos quartéis. Acabaram sendo esmagados. Inclusive o Vargas vai utilizar isso não apenas para prender Luiz Carlos Prestes, mas também Olga Benário. Olga Benário, uma judia comunista nascida na Alemanha, estava grávida de Luiz Carlos Prestes e que foi deportada para o seu país de origem. Vargas a entregou para a Gestapo e ela morreu num campo de concentração. O fato é que depois o Vargas vai usar também essa ideia comunista para justificar o Estado Novo com aquela fake news chamada Plano COI.
Lembra que é no Estado Novo que o Vargas vai, em primeiro lugar, estabelecer uma hipertrofia do poder executivo, o Vargas vai anular as eleições, o Vargas vai extinguir os partidos políticos, fechar o Congresso Nacional, cria o DIP, cria o DASP, grande propaganda, leis trabalhistas, aí sim a CLT, sindicalismo pelego, indústrias de base, permanece neutro em relação à Segunda Guerra Mundial até 42, depois da aproximação com os Estados Unidos, aí sim o Brasil começa a pender para os aliados. Navios brasileiros são atingidos em 42 por submarinos alemães, o Brasil declara guerra ao eixo, persegue imigrantes italianos, alemães e japoneses aqui no Brasil, e ainda faz uma outra coisa, cria a Força Expedicionária Brasileira. E em 1944, ano em que também aconteceu a maior atuação militar na frente ocidental da Segunda Guerra Mundial, o desembarque anglo-americano na Normandia, 6 de junho de 44, há 80 anos, o dia D, o início da libertação da França. Também há 80 anos, os brasileiros desembarcavam na Itália e nós passávamos a ter essa força expedicionária atuando entre 44 e 45 no norte da Itália, combatendo a permanência do nazismo lá no norte da Itália. 45 também é o ano em que Mussolini foi colocado a brincar de bungee jump, Hitler cometeu suicídio lá em Berlim. 45 é o ano em que veio o Projeto Manhattan. 80 anos das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, 80 anos desse Projeto Manhattan e de Oppenheimer, que venceu o Oscar de filme, melhor filme esse ano, né? Também muito longo, mas esse eu assisti, mas também dá para antecipar, né? E a gente projetou a bomba e jogou, terminou o filme. Durou a mania de professor de cursinho, né? Vamos resumir as coisas, vamos direto, vamos ter objetivo, né? A gente dá um ensino médio para vocês em um ano. Na verdade, não em um ano, em 10 meses, né? É um troço bizarro. Nem 10 meses, de fevereiro até outubro. É o que a gente leva. Novembro a gente já começa a revisar. E um troço bem feito, né? Não é um troço assim, vamos fazer por fazer. Não. Então, deixa eu vou ser roteirista de Hollywood, os filmes vão ser todos curta-metragens. Aí nós temos também o final da Segunda Guerra Mundial, e esse final da Segunda Guerra Mundial traz essas conferências de paz. Então, são 80 anos também do último grande sistema internacional de paz que foi estabelecido, que se estabeleceu em torno da Conferência de Yalta. A Conferência de Yalta, ela dividiu o mundo em áreas de influência, uma área de influência capitalista, que daria origem ao bloco capitalista, uma área de influência socialista. Lembra que depois o Churchill vai chamar isso aqui de cortina de ferro. Lembra que tem os socialismos autônomos da Iugoslávia e Albânia. E aí, sempre é importante lembrar que após a Segunda Guerra Mundial, teremos a Guerra Fria, né? E aí, ao longo da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham a doutrina Truman, do mundo livre, tinham o Plano Marshall, a União Soviética responde com o Comecon, criaram a OTAN, a União Soviética respondeu com o Pacto de Varsóvia. Só que a OTAN nunca atuou no período da Guerra Fria, nunca atuou. Foi atuar depois, com práticas defensivas, ou seja, ataques preventivos. Agora, durante a Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia invadiu a Hungria em 56 e a Tchecoslováquia em 68, porque não podiam existir governos que não obedecessem às diretrizes da União Soviética aqui na Cortina de Ferro. Só que em 45, além da Conferência de Yalta criar essa zona de divisão do mundo em áreas de influência, ela também dividiu a Coreia. O norte da Coreia virou comunista, o sul capitalista. Aí nós tivemos em 45 também a Conferência de Potsdam, que foi a divisão da Alemanha em áreas de ocupação. Uma parte ocidental envolvendo norte-americanos, ingleses e franceses, uma parte oriental envolvendo a União Soviética. Só que lá na parte oriental se estabeleceu também a divisão de Berlim em áreas de ocupação, Berlim Ocidental capitalista, Berlim Oriental socialista. E essa Conferência de Potsdam também criou o Tribunal de Nuremberg, que julgou os criminosos nazistas.
Depois disso, o que a gente vai ter também? A Conferência de São Francisco, que criou a Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, 80 anos da criação da ONU, isso é tema bem possível nas provas desse ano. 45 também marca o final do Estado Novo. O Vargas, que havia lutado contra os autoritarismos na Europa, agora aqui era um autoritário ditatorial, já tinha sido questionado. 43, o Manifesto dos Escritores. Depois, em 1945, 43, Manifesto dos Mineiros, que foram civis e políticos que queriam que o Brasil se redemocratizasse. Aí veio o Manifesto dos Escritores. Esse Manifesto dos Escritores, ele se caracterizou pela ruptura com a censura à imprensa. Aí nós tivemos um outro elemento importante, o Vargas, pressionado, anistiou presos e exilados políticos. Eles puderam retornar ao Brasil e foram libertados. Se reorganizaram partidos. Lembra, entre 1945 e 1965, o Brasil viveu um pluripartidarismo. PTB, o trabalhismo brasileiro. PCB, o Partido Comunista, existiu de 45 a 47 apenas. UDN, o principal partido de oposição e de direita, do Lacerda. PSD, um partido também oriundo da base varguista. Normalmente nas eleições PTB e PSD eram aliados. E também tinha os partidos nanicos. Foram convocadas eleições. A UDN lançou o brigadeiro Eduardo Gomes. O PCB, o Iedo Fiuza. E a Dilma, do Vargas, era Eurico Gaspar Dutra. O cara que só podia vencer pelo apoio do Vargas. E ele ficou apavorado, porque em meio a tudo isso, eclodiu um movimento em 45, chamado queremismo, que pretendia a permanência de Getúlio Vargas à frente da presidência. Mesmo com eleições para o parlamento, queriam que o Getúlio Vargas permanecesse como presidente. Os partidários do Vargas se ligaram que ele podia estar usando essa questão para promover uma nova possibilidade de golpe, e a partir dali o nosso simpático Getúlio Vargas simplesmente foi derrubado. Acabou aceitando a deposição em 45, voltou para sua fazenda e voltaria ao governo em 1950, aí sim eleito democraticamente. Aí, gente, olha só, nós temos o Brasil durante o período da Terceira República. Ele tem a Constituição de 46, Dutra, lembra alinhamento com os Estados Unidos, ajuda o Plano Marshall, faz o Plano Salt, governo com pouca popularidade. Aí o Vargas assume em 50, já com uma postura nacionalista mais radical, cria a Petrobras, assiste à rejeição dos projetos de criação da Eletrobras e da Lei de Lucros, faz 100% de aumento do salário mínimo. Só que em 54 veio o atentado da Rua Toneleiros. Gregório Fortunato tentou matar o Carlos Lacerda. Aí o Major Rubem Vaz, que acabou morto, Lacerda exigia a renúncia do Vargas, acusando que ele era o mandante. Tivemos também os militares fazendo a República do Galeão e dizendo o seguinte: olha aqui, ó, foi o Vargas quem mandou matar o Lacerda, renuncia a Vargas. E Vargas deu um recado, que do catete ele só sairia morto. E há 70 anos, Vargas cumpriu a promessa. 70 anos do suicídio de Vargas, grandes distúrbios que se seguiram. E aí o vice dele era o Café Filho, assumiu a presidência, adoeceu. Carlos Luz, presidente do Congresso, assumiu a presidência da República. Carlos Luz, Carlos Lacerda, outras lideranças civis, outras lideranças militares, não aceitaram a vitória eleitoral de Juscelino Kubitschek em 55. JK foi eleito legitimamente, Jango também. Só que setores militares e setores civis golpistas tentaram impedir a posse de JK. Só não conseguiram, porque um general legalista chamado Henrique Teixeira Lott fez o golpe preventivo de 1955. O golpe preventivo de Henrique Teixeira Lott foi exatamente um movimento para garantir a legítima posse de um presidente eleito, respeitando a Constituição e a democracia. Por isso, o golpe preventivo de 1955.
O governo JK é um governo caracterizado justamente por representar um ideal progressista, os 50 anos em 5, plano de metas, construção de Brasília, indústria automobilística, o ABC paulista, aquela coisa toda, revisamos também na semana passada. Aí lembra que em 61 foi eleito Jânio com aquela promessa conservadora, renunciou, crise da posse, movimento da legalidade, aí a gente tem a solução parlamentarista para impedir uma guerra civil, 63 plebiscito, aí o Jango passa a ser presidente com poderes governamentais com o fim do parlamentarismo, lança as reformas de base há 60 anos. E aí há 60 anos também tivemos o golpe de 64, outra efeméride fundamental. Enquanto isso, Guerra Fria rolando e a descolonização da África e da Ásia também. Há 70 anos, em 1955, reuniram-se em Bandung, na Indonésia, 4 países organizadores, 25 convidados, tivemos 29 países participando da Conferência de Bandung. Conferência de Bandung, a política de não alinhamento. A prova da PUC fez uma questão difícil. Olá, querendo quebrar a hegemonia da época. Sim, quebrar uma hegemonia não significa instituir outra, e sim apenas quebrar aquela. E o elemento hegemônico em 55 era, ou tu te alinhava ao primeiro mundo capitalista, como o Dutra havia feito, ou tu te alinhava ao segundo mundo socialista. Esses caras disseram, nenhum, nem outro. Nós vamos fazer um terceiro mundo. Um plano que nós temos de organizar uma política externa independente. É um não alinhamento ideológico, é um não alinhamento diplomático. Nós vamos manter uma política externa independente. Claro que economicamente ou eles se aproximavam mais do capitalismo ou do socialismo, mas a ideia era uma política externa independente que, além de incentivar as independências, iria combater o racismo. Em 1961, o número de países desse terceiro mundo saltou para 80, dentre eles o Brasil. 61, tanto o Jânio quanto o Jango adotaram uma política externa independente, certo? Bueno, e naquela época já estava rolando aquela que é a maior guerra de independência da Ásia. Sabe que estou falando de quem? Qual foi? A da Índia? Gandhi fez através da guerra? Aqui não, coitadinho. Um vento acabava com a liderança militar do Gandhi. Foi Vietnã, né? O Vietnã pertencia, junto com o Laos e com o Camboja, o Vietnã pertencia à chamada Indochina. E lá, quem governava eram os franceses. Aliás, os franceses, olha, eles enfrentaram de maneira violenta as tentativas de emancipação. E já desde o final da guerra, existiam várias guerrilhas, como o Khmer Vermelho, o Viet Minh, dentre outras. Em 54, esses caras derrotaram a França, e a França, na Conferência de Genebra, reconheceu a independência da Indochina. O Laos e o Vietnã o Laos e o Camboja viraram países independentes, o Vietnã também, mas dividido. O norte do Vietnã seria comunista, o sul do Vietnã capitalista, e ainda com influência francesa, não mais colônia. Só que no sul do Vietnã existia uma guerrilha chamada Vietcongues. E os Vietcongues, eles lutavam, apoiados inclusive pela galera lá do norte, que recebiam também armas do Camboja, do Laos, da China, ajuda soviética. E os Vietcongues, eles lutavam pela reunificação do país. Os franceses pediram ajuda para os americanos. E o Kennedy achou o seguinte, já comigo, De Gaulle, eu vou mandar ali para vocês 10 mil soldados. 10 mil soldados americanos? Cagaram pau aqueles vietnamitas. Deixa para nós. Só tomaram pau. E a partir dali, após a morte do Kennedy, Lyndon Johnson assumiu e em 1965, oficialmente, os Estados Unidos entraram na guerra do Vietnã. Portanto, ano que vem, completam-se 60 anos do início oficialmente, início da presença norte-americana no Vietnã. Ao contrário do que imaginavam, esses caras acabaram sendo derrotados, embora, claro, mataram muito mais vietnamitas do que soldados norte-americanos. A guerra está sendo dentro do Vietnã, né? Então, o que acontece é que mesmo tendo um número de mortes vietnamitas muito grande, os Estados Unidos saíram duplamente derrotados da guerra, militarmente e moralmente. Porque lembra que eles usaram armas contra a população civil, aquelas crianças tudo lá correndo pelada, né?
E o Vietnã, em 73 veio o armistício, 75, portanto há 50 anos, a retirada completa das tropas norte-americanas do Vietnã, e o Vietnã se reunificou oficialmente, sob o domínio do socialismo. Hoje é uma coisa só. 60 anos do golpe de 64, vocês vão precisar revisar os AIs, as características principais de cada um dos governos, e a gente vai ter uma série de elementos de repressão que vão acontecer aqui no Brasil. Isso eu já vi com vocês, vi e revi umas 18 vezes, né? Então tem que saber, cara, não tem como fugir. Um deles, o ato institucional número 2, completa também 65, 2025, 60 anos. Esse AI-2, ele é um primeiro golpe dentro do golpe, porque os militares tinham dito que eles iam embora em 31 de janeiro de 66. Sabe o que aconteceu? Aí disseram, não, a gente gostamos daqui. Aí agora a gente ficaremos por prazo indeterminado. Aí, abre o precedente para tu ver quando é que eles voltam pro quartel. Aí, o que acontece? Os caras simplesmente ficaram até 85, né? Então nós temos também 40 anos do fim da ditadura militar, 60 do seu início, 40 do seu final no ano que vem. E, em meio a isso, o AI-2 estabeleceu a continuidade do AI-1 agora por prazo indeterminado, portanto eleições indiretas para presidente por prazo indeterminado, mantém a força de repressão baseada na doutrina de segurança nacional, só que faz uma outra coisa, pega os partidos que existiam desde 45 e extingue, joga fora e cria dois. A partir de 65, 2 partidos, a partir das eleições de 66, ou tu votava no MDB, ou tu votava na Arena. Arena que apoiava a ditadura, MDB a oposição consentida. Aí, o que mais a gente pode ter aqui de interessante? Vamos lá, agora a gente voltamos para a Europa. Caiu já algumas vezes ultimamente na prova da URGS, em função de uma leitura obrigatória, que não é mais leitura, mas que é obrigatória, porque é maravilhoso o livro, Caderno de Memórias Coloniais, Isabela Figueiredo. Se vocês não leram ainda, leiam, que é espetacular. E marcava, claro, a retirada da elite governante portuguesa da região de Moçambique após a Revolução dos Cravos. O regime fascista português terminou há 50 anos, quando, em 25 de julho de 1974, eclodiu a Revolução dos Cravos. Militares socialistas, inclusive a velhinha que colocou, uma mulher que colocou os cravos, deu cravos para esses soldados, morreu agora esse ano, né? Agora, semana passada, inclusive. E aí, nós tivemos a Revolução dos Cravos, militares socialistas derrubaram o fascismo em Portugal. Cuida que o fascismo espanhol terminou em 75 com a morte do Franco. Só em 75, 50 anos atrás também, mas com a morte do Franco. Aqui não, os caras foram derrubados por uma revolução socialista. E esses caras, além de fazer a reforma agrária em Portugal, eles negociaram com as guerrilhas que lutavam pela independência em Guiné-Bissau, em Cabo Verde e principalmente em Moçambique e Angola. Em Moçambique, negociaram com a Frelimo de Samora Machel e no dia 7 de setembro de 1974, Portugal reconheceu a independência de Moçambique. 75 foi a vez dos acordos de Alvor com os angolanos. Depois desses acordos, guerras civis sangrentas aconteceram tanto em Moçambique quanto em Angola. Mas agora nós vamos voltar para o Brasil. Até 73, o milagre econômico lançado pelo Médici tinha prosperado, tinha dado certo, era lá um sucesso. Só que com a crise da OPEP, veio a crise do milagre econômico também. E aí, meus amores, diante dessa crise, eleições em 74, o MDB, há 50 anos, ganhava a maioria no Senado. Geisel assume a presidência, lembra que eu digo que o gás, a ditadura perde o gás, bem devagarinho, porque ele lança a ideia de abertura lenta, segura, gradual. O papinho era de abertura lenta, segura e gradual, né? A prática era isso aqui. Mata Manuel Fiel Filho em 75 e assassina o Vladimir Herzog em 75. 50 anos dessas execuções e 50 anos também do segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. O segundo PND
O primeiro PND é o milagre, o segundo PND é esse que lança o prólogo, fracassa rotundamente. Depois lembra que o Geisel, de maneira arbitrária, fechou o Congresso no pacote de abril de 77, estabeleceu que teria um senador a mais por cada estado, os senadores biônicos, e recuperou a maioria. Só que aí, greves no ABC Paulista, 78, 79, fim do AI-5, 79, o Figueiredo, que já não mete medo, assumiu a presidência, pluripartidarismo, lei da anistia e o movimento das diretas já. Só que esse movimento das diretas já também a URGS cobrou bem recentemente questões sobre isso. Vocês têm que saber que o movimento das diretas já queria diretas já para a presidência da República em 85. Veio a emenda de Oliveira, precisava de 2/3 do Congresso, faltaram 22 votos, ela foi rejeitada. Por isso, as eleições que o ano que vem completam 40 anos, de 1985, foram eleições indiretas para a presidência da República. E nós tivemos, também naquele ano de 85, lá na União Soviética, Mikhail Gorbachev, há 40 anos, lançando a Glasnost, a transparência política, e a Perestroika, a reestruturação econômica. 95 também foi ano dos acordos de Dayton, na Iugoslávia, que puseram fim à guerra da Bósnia e teve participação ativa da ONU. Já foi cobrado recentemente, não acredito que venha de novo. Mas também temos os 30 anos do Plano Real, aquele que realmente conseguiu controlar a inflação no Brasil. Agora, já nos encaminhando para a parte final, última grande efeméride, 1994, eleições multirraciais na África do Sul. Primeiras eleições multirraciais que marcam oficialmente o fim do apartheid. E aí quem foi eleito nessas primeiras eleições multirraciais da África do Sul foi Nelson Mandela. Fala, meu querido. A Revolução dos Cravos é socialista. Socialistas, militares socialistas. Tá, mas aí tá com... Com apoio de governo de civis. Tá. Derruba o fascismo em Portugal. E coloca a República. Sim. Mas era o fascismo em Portugal, era uma república, a República do Estado Novo. Ah, tá, sim. Certo? Sumiu. 1994, as eleições multirraciais na África do Sul. Bom, agora para terminar, olha só, eu só quero destacar algumas coisas mais lá de antiguidade, porque a partir da idade moderna eu já coloquei algumas coisas para vocês. O que eu ainda acrescentaria de dicas de pré-prova para vocês para URGS? Grécia Antiga. Das últimas 3 provas, 2 cobraram Antiguidade Oriental, uma Roma Antiga, ou seja, já faz 4 provas que a prova não cobra a Grécia, e ainda tu lembra que tem Lisístrata, uma leitura obrigatória. Lembra que os gregos eram colonizadores, que as colônias que os gregos criavam eram colônias com significativo grau de autonomia que viraram polis, certo? Não é um tipo de colonização mercantilista que nem aquela que a gente viu Portugal praticar sobre o Brasil. A colonização grega, ela abria caminho para o surgimento de diversas comunidades. E aí isso intensificava as trocas comerciais e culturais. E um ponto muito importante é que para tentar manter os gregos congregados, confraternizados, manter, Bruninha, aquela cultura grega com os mesmos mitos, os mesmos deuses, os gregos criaram os Jogos Olímpicos ainda no século VIII a.C. Esse foi um ano de Olimpíada. As Olimpíadas gregas eram a reunião de atletas oriundos das diversas polis que se reuniam na cidade de Olímpia, onde fica o Monte Olimpo, onde moram os deuses gregos. É legal que os caras podem fazer compra na Shopee e eles têm endereço lá no alto do Monte Olimpo, né? O deus judaico-cristão é um problema. O cara está em todos os lugares. Mas tenta entregar alguma coisinha para ele, um iFood, por exemplo. Aí, olha só. Você tá em todos os lugares, vai lá pegar, né, senhor? Não, mas que louco, cara, ele paga o teleentrega, faz fila, não. Aí, olha só, não esquece que é um deus oriundo do judaísmo, o judeu é mais pão duro. Tu acha que ele vai rapidinho assim, abrir mão da grana? Não dá. Então, o que acontece? Os gregos, eles criaram esses jogos em homenagem a Zeus, era um espírito de confraternização, um espírito de congregação. Revisem as principais características das 2 principais polis, isso é também chovendo molhado, Esparta, militarista, aquela coisa toda, vocês já estão mais carecas que os professores de português desse curso, de saber que nós temos a Esparta militarista, aquela coisa mais preconceituosa, Atenas que evoluiu para uma democracia direta,
não é representativa, isonomia, isegoria. Clístenes é o pai da democracia, mas o auge vem com Péricles, porque os gregos foram no século V atacados pelos persas, guerras médicas. E aí forma-se a Liga de Delos, Atenas lidera, os gregos conseguem controlar a expansão persa, os persas ficam contidos aqui, ó. Observe, isso aqui são colônias gregas naquilo que hoje a gente chama de Turquia. Essa região era chamada de Ásia Menor. Os persas tinham chegado a invadir a Grécia, mas foram expulsos e contidos aqui. E inclusive várias dessas cidades aqui do litoral permaneceram sob domínio grego. Só que aí veio o auge de Atenas, o auge de Péricles, aquela coisa toda, Partenon, Odeon, os caras modernizaram o porto de Pireu, os caras fizeram um monte de coisa, a estátua da Palas Atenas, e as outras polis começaram a questionar Atenas sobre os recursos da Liga de Delos. E após a morte do Péricles, já aconteceu uma outra coisa. Várias cidades gregas se uniram a Esparta, formando a Liga do Peloponeso. Aí, lá naquele século V, Guerra do Peloponeso dura as últimas 3 décadas do século V. Várias cidades ao lado de Esparta, várias cidades ao lado de Atenas. Em meio a essas guerras que o Lisístrata aparece, e aí a gente tem esse enfrentamento generalizado. Houve uma fragilização grande, os espartanos inclusive negociaram com os persas para os persas não invadirem novamente a Grécia, entregaram algumas colônias que eram originárias de Atenas, lá naquele litoral que eu mostrei agora há pouco. Esparta derrota Atenas, fim da democracia, as polis continuam em guerra entre si. No século seguinte, dominação macedônica, Filipe e depois o seu filho Alexandre, certo? Aí depois eu já daria mais uma olhada na Alta Idade Média, as invasões dos povos bárbaros, a estruturação progressiva do feudalismo nessa porção ocidental da Alta Idade Média. Nós temos aí o Reino Franco, o único reino que realmente prosperou entre os reinos bárbaros, porque afinal de contas houve uma conversão dos merovingios ao cristianismo. Depois os árabes ocupam a Península Ibérica, Granada é o último lugar que eles são expulsos. Desenhei semana passada para vocês, inclusive, o mapa no pré-prova da PUC, tenho prova, está gravado, desenhadinho, e vocês marcaram que foi o primeiro. Começaram por lá, mas se os caras vêm por aqui, como é que eles vão começar a dominar aqui? Não, né, criaturas? Eu sei que na hora da prova é muita decoreba, é foda tu ficar num detalhezinho. A URGS é bem menos detalhista, né? Mas os árabes foram contidos aqui na Batalha de Poitiers, e aí muda a dinastia, vem os carolíngios, pá! De quem é esse império aqui? Vermelhão no meio. Império Franco, quem é o cara que fez isso aí? O filho dele, Carlos Magno! E o Papa olhou para ele, coroou ele imperador dos cristãos no Ocidente, bagulho assim, ó, trifodão. E ele, Carlos Magno, foi um cara que inclusive fez o Renascimento carolíngio. Ele para dar exemplo, né? Porque um grande líder, ele dá o exemplo, e o exemplo do que fazer, não do que não fazer. E ele se converteu, ele se transformou no primeiro franco a aprender a ler e a escrever, para dar exemplo para o seu povo. Aí, o que a gente tem? Ele vai dar origem à escolástica, só que após a morte do Carlos Magno, progressivamente o Império Carolíngio se fragmentou, Tratado de Verdun, 843. A partir dali, essa fragmentação deu origem ao reino feudal da França, ao Império Feudal do Sacro Império Romano-Germânico. Esse ano a URGS cobrou as relações entre o Papa e o Imperador. Então, ou eles cobram algumas características do próprio feudalismo, ou eles vão cobrar cruzadas e suas consequências, como a PUC fez agora há pouco. Sempre lembrando, qual era o objetivo oficial das cruzadas? Foi conquistar Jerusalém. Conseguiram? Então fracassaram. Né? Na aula até, eu não tenho esse slide, mas eu lembro que na aula, o que eu tenho? Eu tenho um slide que eu fiz de propósito para a gente fixar através da ironia. Tem um slide mostrando um cavaleiro que parece ter um piniquinho na cabeça, um velho barbudo, e um cavalo, e os dois voltando assim. Eu digo, olha se isso aqui é cara de quem venceu. Isso aqui é cara de... O cavalo está se sentindo um jegue, né? Então, fracassa. Mas teve várias consequências, por exemplo, fortalecimento do poder dos monarcas
Portugal, futura Espanha, França, Inglaterra, que é a origem primeira daquilo que na Idade Moderna virariam os absolutismos, reabertura do Mediterrâneo ao comércio, essas trocas comerciais, renascimento do comércio, das cidades, lembra das corporações, feiras, ransas, guildas, corporações, essa coisa toda, né? De Idade Moderna, sempre é importante recapitular os elementos, aspectos culturais, humanismo, revolução científica e iluminismo, os aspectos religiosos da reforma e da contra-reforma e as guerras, lembra a guerra dos príncipes alemães contra o imperador, eles eram luteranos, guerras sangrentas na França, a noite de São Bartolomeu, guerra dos 30 anos, a última grande guerra de características religiosas na Europa. Em termos políticos, o absolutismo monárquico nesses países que agora há pouco eu mencionei, ainda a fragmentação nas regiões da Itália e da Alemanha, que só se unificariam muito tardiamente e já com um pensamento liberal e não absolutista. Professor, a do 30 é caráter monárquico, não religioso. É caráter religioso e político a dos 30. Lembra que além da disputa entre católicos e protestantes, tu tem os Bourbons, de uma França de população católica, que preferem lutar ao lado dos protestantes para evitar a hegemonia dos Habsburgos. Aí também quero que vocês olhem mercantilismo, grandes navegações e deem uma olhada especial aqui para a América. As colonizações francesas, já de características semifeudais lá no Canadá, a caracterização das 3 colônias diferentes, lembra? Nova Inglaterra, bem no norte, o povoamento, as do centro, já a urbanização. Aí as colônias do sul, lá das 13 colônias, tinham potencialidade de produção de agroexportação. Aí a plantation também. E a América Espanhola, revisar os povos ameríndios, revisar incas, maias, astecas, e também revisar a maneira como os espanhóis organizaram seus vice-reinados, a exploração da mineração, os sistemas da mita e da encomenda, economias complementares, e estudar também a própria estrutura social, saber quem são os chapetones, que eram os espanhóis que vinham para cá para governar, os descendentes de espanhóis que vieram para cá pobres, mas que aqui enriqueceram e viraram a elite crioula. Esses caras, eles ficavam afastados de uma participação política mais ativa. E aí a gente tem também essa multidão de pessoas mais populares, tanto brancos pobres livres, mestiços, indígenas, escravos. Tudo isso, sociedade América Espanhola. Também gostaria que vocês revisassem em termos de Brasil colonial, especialmente esse processo de expansão. Nós vimos isso também quando eu recuperei História do Brasil com vocês, quando trabalhamos no Rio Grande do Sul. Eu mostrei que depois da União Ibérica, Portugal abandonou Tordesilhas e adotou o Utiposidetes. Lembra? Entradas e os jesuítas aqui na região norte, os bandeirantes aqui no centro-oeste, o Tratado de Madrid, o principal, diversificação de atividades econômicas, sobretudo com o advento da mineração aqui no centro-sul, integrando economias regionais, mudando o próprio eixo político e inserindo a economia rio-grandense no cenário das economias coloniais. Depois a gente já entra no iluminismo, as revoluções liberais, que foi exatamente o que eu comecei a trabalhar com vocês. Dá uma paradinha para mim. Obrigado.